como demitir um funcionário reduzindo a chance de se incomodar. Esse é o tema hoje do podcast O Jogo do Sucesso, o podcast da M8 Expert. Então, eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente, empresário, ou já se incomodou com algum funcionário que entrou com processo na justiça, ou que causou até mesmo problemas dentro do ambiente de trabalho no aviso prévio, ou no mínimo você conhece alguém que já se incomodou. Então já manda esse episódio para aqueles seus amigos, curte, compartilha, se inscreve no canal. E eu quero agora apresentar para vocês os nossos dois convidados de hoje, dois experts da M8, né? Almiri, especialista em recursos humanos, o gestão de pessoas, o Neto, especialista jurídico aí da M8. Vou dar bom dia aí para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para contribuir um pouco em direito do trabalho, claro, com a minha colega especialista nessa parte de gestão de pessoas, né? Que eu acho que é uma área muito interessante para você, empresário, né? E sempre com amparo legal, né? É por isso, inclusive, que o Neto, advogado, tá participando aqui nesse bate-papo de hoje. Hoje eu acho que é uma coisa que é meio que uma conexão entre duas áreas que são necessárias dentro da sua empresa. Com certeza. É isso que eu gosto aqui, tá? É isso que eu gosto aqui no podcast, é isso que eu gosto na M8, porque a gente não tem a visão só de um lado aí. Nós vamos ter a visão tanto da parte de pessoas, de recursos humanos, como nós vamos ter a parte da visão jurídica ali, né? Normalmente tu vai achar o tema só com um viés. Aqui a gente traz completinho. Mas para a gente começar, qual é a importância, por que é importante o empresário estar acompanhando a gente, estar atento a fazer um processo de desligamento bem estruturado, tanto para a empresa quanto para o empregado? Acredito que o primeiro ponto é evitar processo trabalhista, né, Neto? Já começa por aí, né? Fazer tudo certinho para evitar processo trabalhista, né? Eu acho que é muito porque, assim, o empresário, ele na hora de contratar, ele tem uma precaução maior do que na hora de demitir. Eu acho que quando ele tá naquela ânsia do momento de querer tirar o funcionário da empresa, ele pensa, eu vou demitir, deu, justa causa. Ou então, não existe justa causa, mas eu vou criar uma justa causa, tá? E o boss. É verdade. Né? Sobre o pagamento das verbas rescisórias também, né? Geralmente tem alguma falha ali, né? Mas faz total sentido isso que tu falou. Realmente, às vezes, tem mais cuidado na contratação do que no desligamento. Sim. Sendo que é um processo de entrada e saída e os dois necessitam igual atenção, né? Eu acho que vai muito para aquele viés em que tu pensa, beleza, é quando tu conhece a pessoa, quando tu vai demitir. Né? Quando tu separa e quando tu vai demitir. É quando tu conhece a pessoa que tá dentro da tua empresa ou do teu lado, né? É verdade. E além, né, citando outros pontos, claro que o principal é evitar reclamatórias trabalhistas, mas além disso tem toda a questão também da marca empregadora, né? Porque a gente sabe que a pessoa sai falando, quem tá dentro da empresa também fica falando, porque todo mundo sabe o que aconteceu, né, dentro da empresa. Foi o fulano que foi desligado, mas todo mundo sabe o que aconteceu dentro da empresa. Então, é o clima organizacional que é afetado quando não é conduzido, né, de uma forma, digamos assim, adequada, né? Então, é o clima organizacional, é a marca empregadora, é a própria questão de respeito. Então, envolve outras questões comportamentais, né? Além, claro, dos possíveis processos. Em que você visualiza que, assim, beleza, a pessoa quer sair dentro da sua empresa, ela tem o direito de... Vamos dizer, o empregador, ele tem o direito de demitir, mas de demitir de forma correta é uma maneira de evitar possíveis atritos vamos dizer, a pessoa tem direito a entrar com uma ação trabalhista em até 2 anos após a demissão. 2 anos é muito tempo. Então, se você fizer de uma forma correta, você nem se preocupa se passar 2, 10 anos. Agora, se você demitir no calor do momento, quem sabe esses 2 anos sejam um tempo muito. Isso aí vai dar margem para o funcionário, passou 1 ano já que foi demitido, ele deu na telha dele que ele quer incomodar, virou a pá dele aqui. É uma dos maiores problemas que a OAB tem hoje, porque a OAB hoje ela faz muito processo administrativo contra advogados, em que eles captam clientes
através de, eu vi uma demissão, vi uma entrada no INSS para um auxílio específico, um auxílio-desemprego, vamos dizer, né? E aí o advogado consegue uma lista, sei lá Deus como, e ele começa a entrar em contato com o empregado para saber a razão, quanto ele recebeu, se precisa fazer um cálculo e esse cálculo ele tá correto ou se ele não tá, se eu posso fazer uma ação trabalhista ou não, entende? E 2 anos é muito tempo para uma pessoa entrar em contato contigo e conseguir uma brecha, né? Essa informação que tu trouxe é bem importante, principalmente para os empresários, né? Eu acredito que a grande maioria não tem essa informação que você trouxe aqui agora, né? Sim. Eu sei porque eu tenho chegados que trabalham no comitê de disciplina da OAB, em que eles perguntam quando o empregado foi contactado, ou quando o cliente, no caso, foi contactado. E já teria passado pelo menos 1 ano. Então, existe a chance de um funcionário que a gente acaba Insatisfeito. demitindo ser abordado por um advogado. Não é ele procurar, ele ser Não. abordado. Dentro desses 2 anos, se Sim. iniciou o processo, tem que... Você ganhou quanto? Eu ganhei 20% mais um salário. Mas isso foi num prazo de quanto? Isso foi num prazo de 1 ano. Tá, então deixa eu fazer um cálculo, porque quem sabe você tem direito a algumas coisas que não foram especificados para você, por uma contabilidade até mesmo, né? Porque a contabilidade ela é do empregador e não do empregado, né? Então, pode ter uma ausência de uma verba ali dentro que correção monetária, juros, pode causar um dano que o empresário nem sonhava em existir, né? Esse débito, vamos dizer assim, o empregado. E eu quero aproveitar agora, eu já vou mudar o roteiro agora, porque tu me deu a deixa, tá? Para perguntar. E eu acredito que os dois vão poder contribuir aqui. A gente vai falar ainda muito sobre a parte da rescisão, da demissão. Mas você trouxe o gancho ali. E na hora da contratação? Quais são as dicas que vocês dariam ou os cuidados que vocês diriam assim, você empresário tem que cuidar com isso na hora que for contratar, porque a gente vai ter cuidados tanto da ordem comportamental para avaliar, E legal. como tem às vezes pode ter alguma cláusula, algum documento que faça esse candidato à vaga assinar que reduza o incômodo futuro? Posso ir primeiro, mas vai ser bem simples. Vai, pode. Eu penso assim, quando os empresários me procuram para saber como contratar, eu penso assim, beleza. A primeira coisa que você faz, você tira certidões básicas. Quais são as certidões narrativas básicas? Uma certidão civil, uma certidão criminal, uma certidão eleitoral, que a gente chama. Isso você tira nos sites dos tribunais, tá? Então é muito tranquilo. Você bota o CPF da pessoa, a data Que é de informação nascimento. pública, né? Acho que essa é a Informação grande pública. dúvida das pessoas. Pode tirar essas informações? É que é informação Pode, pública. informação pública. O mais dificultoso seria a certidão criminal, em que você pega os outros dados da pessoa, deu positiva, no caso, beleza, você pode tirar uma certidão narrativa, que é o quê? Beleza, achei uma certidão criminal. Aí tu vai lá verificar, deu positiva. O civil, o eleitoral, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, principalmente, porque você pode descobrir quem é o seu empregado. Porque uma certidão positiva na Justiça Trabalhista pode ser o quê? A pessoa, toda vez que ela saiu do emprego, ela fez uma ação contra o seu empregador. Então, você já sabe mais ou menos o comportamento que ela vai ter quando você contratar. Porque quando você demitir, ela vai fazer uma ação trabalhista contra você. Uma certidão criminal. Poxa, às vezes a pessoa, ela só participou de um processo criminal como testemunha, mas fica registrado. Ou às vezes ela foi autora numa ação. Beleza, ela foi vítima de um crime. Ou pior, se ela for réu, mas é um crime que não existe mais. Vamos dizer, um porte de droga. Hoje não teria um problema grande com relação a isso, mas daria um positivo para você, deixa eu descobrir quem ela é, vou verificar. Ô Neto, e só para deixar aqui alinhado, o empresário ele pode citar ele pode citar essa certidão que ele pegou como uma negativa para a vaga, do tipo, eu não vou te contratar porque eu puxei aqui tuas certidões negativas e apontou aqui que você
Apareceu algum Demite registro. que você processa muito os teus Nessa empregadores. concepção, eu acredito que não. É melhor ficar quietinho, você melhor guarda a ficar informação, nega a vaga para ele por qualquer outro motivo. Qualquer outro motivo que De que ele não se encaixa nas, né, nas funções esperadas. É mais privativo porque você vai estar negando a vaga com preconceito, né? Sim. E Almiri, do ponto de vista de pessoas aí. Assim, na hora da contratação, né? Bom, tem todo o processo legal, o Neto explicou já um pouco, né? Deu uma introdução. Mas uma coisa que eu sempre digo, assim, é seguir os procedimentos básicos. Então, tem o contrato de trabalho, tem o ASO, né? Que é o atestado de saúde ocupacional, que a pessoa tem que fazer também, tanto no admissional quanto no demissional. Depois tem, né? O anual, todo ano tem que fazer. Então, assim, para o empresário, digamos assim, não se incomodar, que foi como você falou lá no início, é seguir o procedimento legal. Ah, mas qual que é? Eu não sei como que eu faço. Aí, justamente por isso que existem as contabilidades para, por exemplo, calcular, como o Neto até falou antes, as verbas rescisórias, salários, tudo que tem que ser calculado de forma adequada, de forma correta. Existem também os parceiros, né, terceirizados de saúde ocupacional, que aí vão se preocupar com os asos periódicos, demissional, admissional e assim por diante, né? Então, é seguir realmente esse passo a passo para saber que você, empresário, está dentro da legalidade. Né? Do ponto de vista comportamental, vou dar algumas dicas aqui, tá? E aí depois você complementa aqui Tá bom. comigo. Você pode fazer pequenos testes, né? Porque a gente fala muito que se contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento. Isso. A gente contrata porque o funcionário tem aquela habilidade específica naquela função, ou domina aquele software, ou sabe fazer aquela função, mas acaba sempre demitindo por mau comportamento. Então, as dicas, no geral, elas são sobre você testar, fazer pequenos testes que avaliem o comportamento dessa pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Marca às 9 a entrevista e chega às 10 para entrevistar. Deixa a pessoa 1 hora na cadeira esperando. Você já vai avaliar como é que ela lida com o desconforto de deixarem ela esperando, você já vai avaliar o quanto ela quer essa vaga, o quanto ela vai estar disposta a estar esperando ali. Uhum. Outra, pede para uma funcionária tua servir um café frio, por exemplo. Tu já vai ver se essa pessoa, se ela vai reclamar, como ela vai reclamar. Porque uma coisa é ela chamar de ladinho a secretária e dizer, olha... só para você saber, se você serve esse café para os clientes, talvez seria interessante você ver, porque ele tá frio. Agora, se esse candidato reclamar, que porcaria, ele aqui ó, já tá me servindo café frio, você já sabe que uma pessoa vai tender a incomodar. Tá falando sobre comportamento. Aí, outra, pede para um funcionário teu passar e deixar cair um maço de folha no chão. Você vai avaliar a proatividade dessa pessoa de agir em benefício da empresa, de ajudar. Né? Não é minha função, eu não vou ajudar. Uhum. Você já começa a medir por ali. Eu sei que tu vai falar muito do comportamento enquanto tá na empresa, mas tá falando sobre caráter, tá falando sobre valores. Deixa uma nota de, sei lá, de R$50 num lugar onde a pessoa veja, mas que ela sinta que ninguém tá vendo e ela poderia roubar. Uhum. Furtar. Furtar. Obrigado, advogado. Vamos alterar. Furtar. Furtar. No cantinho da cadeira onde ela vai sentar, em algum lugar assim. Por quê? Você não vai ter prova de que ela roubou, porque não, né? Você vai fazer de uma forma que ela se sinta confortável em roubar. Mas você sabe que você colocou o dinheiro ali. Então, o dinheiro sumiu, já nem contrato, já está falando sobre valores. Você chegou no limite do limite, né? Testou tudo, a pessoa passou em tudo, você vai contratar. Oferece, sei lá, R$500 para ela negar a vaga. Esse aqui, todo mundo, quando eu falo, fala assim, meu Deus, Thiago, que é isso? Mas oferece R$500 para ela negar a vaga. Por quê? Se tudo que essa pessoa quiser for dinheiro fácil, ela vai aceitar o R$500. E se ela tá buscando dinheiro fácil, esse R$500 agora, ela buscaria depois num processo.
Então, é mais barato quando tu considera todo o processo de seleção, contratação, treinamento, fazer o onboarding desse funcionário. É mais barato R$ 500 do que eu contratar alguém que vai me incomodar em 3, 6 meses, né? Uhum. Falei, dei minhas dicas aqui. Você não vai falar isso pro funcionário, né? Você vai guardar para você, mas tá aí minhas dicas. É porque é sobre comportamento, né, Almiri? Uhum. Assim, você trouxe alguns exemplos, inclusive você me fez lembrar de duas coisas. Uma, aqueles vídeos de pegadinha. Vídeo de pegadinha. E outro, um vídeo bem antigo, eu não sei se vocês já viram, do processo seletivo da Heineken. Mas é muito antigo mesmo, tipo uns 10 anos atrás, que rodava nas redes sociais, já viu? Sim. Vídeo seletivo da Heineken, eles levavam no estádio de futebol, aí tinha que nem tu falou, deixava cair, ajudar o outro, enfim, né? Eu acho que se você buscar no YouTube aqui, por o estagiário Heineken, ou processo de seleção Heineken, Você vai vir. encontrar esse eu vídeo, né? esse eu Ele é lembro. bem antigo, assim, deve ter, sei lá, acho que uns 10 anos mais ou menos, não sei, mas faz muito tempo mesmo, né? Você me fez, através dos exemplos, lembrar disso também, né? Eu já não aplico exatamente essa linha que você trouxe, né? Porque eu entendo que, através dos testes de perfil comportamental, a gente consegue fazer essas leituras. Então, por exemplo, quando você deixa 1 hora o candidato esperando, como você falou, ou serve um café frio, já entra a questão de respeito pelo outro, né? Tudo bem que eu entendi que você tá levando ali para uma questão de teste já de início, mas também tem uma questão de respeito. Então, eu já prefiro fazer uma análise comportamental através de um próprio DISC, MBTI, enfim, tem vários outros, né? O mapa, do que fazer algumas das coisas, por exemplo, né? Por exemplo, que foram citadas aqui. Mas existem diversas formas, assim, de avaliar. Eu achei bem legal essa parte de tu falar do DISC, porque eu só conhecia através do Thiago, né? Mas eu vejo que hoje eu escolho meus sócios ou meus parceiros através do DISC. Não é pela especialidade Conhecimento do técnico. conhecimento técnico, que eu acho que o conhecimento técnico hoje o computador te dá, ele fornece ferramentas para que você melhore o seu conhecimento técnico que já vem de 5 anos da faculdade. Agora, o perfil diz que ele é essencial, assim, para tu dizer assim, ó, não, essa pessoa eu consigo trabalhar, porque é a escolha do meu sócio. O meu funcionário hoje, o estagiário, eu escolheria pelo um perfil DISC, que eu ia dizer assim, olha, eu sou extremamente desorganizado, eu preciso de uma pessoa organizada. Então, o meu estagiário seria uma pessoa organizada, porque eu sei que ele estudaria muito, ao mesmo tempo ele seria muito técnico e ele teria muita facilidade de trabalhar. Agora, o meu segundo estagiário, eu já escolheria uma pessoa que nem eu. Por quê? Porque seria uma pessoa mais desenrolado, que ele conseguiria conversar, que eu conseguiria colocar ele na rua, fazer audiência, porque ele teria mais facilidade em desenvolver certas atividades que são parecidas comigo. Mas o meu primeiro sócio, o meu primeiro estagiário, eu escolheria uma pessoa mais diferente a minha pessoa através do perfil disso. Aí fala muito do cargo, né, Almiri? O cargo que você precisa de início, Sim. no teu caso, é um complemento para você. Não é Isso. para um outro setor da tua Sim. empresa, né? Mas, gente, quando a gente fala aí nos passos essenciais para fazer um desligamento, um desligamento sem justa causa ainda, tá? Um desligamento convencional. Sim. Qual é o passo a passo para eu garantir a legalidade nesse processo? Bom, primeiro começa pela comunicação, né? Você tem que comunicar o empregado. E aí tem toda aquela questão do aviso prévio, que ele pode ser trabalhado, né, ou indenizado. Então, no momento dessa comunicação, você já leva esse documento pronto para o colaborador assinar e você vai comunicar se ele vai trabalhar ainda os 30 dias ou se ele não vai trabalhar, mas você irá indenizar esses 30 dias, né? Aí depois tem todos os passos que nem eu falei, tem o exame demissional, claro, depende também do tempo de trabalho, enfim, baixa na CTPS, pagamento das verbas rescisórias. Então, os passos a passos que principalmente a contabilidade consegue ajudar caso esse empresário não tenha uma estrutura de departamento pessoal dentro da sua empresa, né?
até principalmente na questão da comunicação, seria, se eu fosse botar no aspecto legal, né? Eu colocaria, além da pessoa fazer a comunicação, ela dá o direito em que a outra parte responda ou ela justifique o fato da demissão, né? Porque no serviço público você tem direito a um processo administrativo, em que você recebe uma advertência, nessa advertência você tem direito a um contraditório e uma ampla defesa, que é o que a gente chama no direito de contraditório e ampla defesa, né? Na parte particular, você não dá, você pode dar esse direito a essa pessoa. Por quê? Porque você sabe que em setor de RH ou nessa gestão de pessoas, essa advertência pode ser que ela nem se transforme em advertência. Você adverte ela, aí ela responde, você, não, então beleza, tu chegou atrasado porque tu teve um atestado médico que você não conseguiu tirar. Responda. No processo administrativo de um servidor público, não. Você é obrigado a esse contraditório, né? No particular, você não tem necessidade. Mas eu penso que hoje você deveria dar essa oportunidade da pessoa, pelo menos, justificar o porquê antes de demitir. E juridicamente, esse documento pode me ajudar também a me proteger, não pode? Pode. Até porque a justa causa é um desses motivos. A pessoa do nada aparece com atestado, até porque é um dos motivos da não justa causa é não ser contratemporâneo, que a gente chama, né? Que é o quê? Descobrir hoje, notifica a pessoa hoje, não daqui a 6 meses. Então tem uma validade aí, essa advertência tem uma validade para eu poder fazer, vamos falar assim. Sim, precisa ser imediata, né? A aplicação, eu acho que depois a gente pode falar, né, sobre a aplicação das sanções legais, elas precisam ser imediatas. Né? Imediatas, até porque o contratemporâneo, que é o que a gente chama que é depois, né, o extratemporâneo, perdão, ele não é legal. Legalmente, ela tem que ser imediata. Gostei disso, eu não sabia. Então, é interessante eu, empresário, dar espaço para o meu funcionário fazer uma defesa antes de emitir realmente a advertência. É que, na verdade, se tu for parar para pensar de que forma que eu vejo isso, essa defesa, digamos assim, né? É a conversa, você vai fazer a conversa, que é o que deveria ser feito, né? É a conversa com o teu colaborador, né? Você vai conversar com ele, por que você fez tal coisa? Por que isso aconteceu? Por que você faltou ao trabalho? Você vai ter uma conversa. E outra, né? Tudo... Aí entra, sim, a questão de gestão de pessoas. De fato, o líder. O meu colaborador tem 1 ano de empresa, foi a primeira... Vou dar um exemplo de falta ao trabalho. Porque, né, os motivos para aplicação de sanção legal são vários. Sim. Vou trazer um aqui, né, que é, inclusive, o mais comum, né? Falta ao trabalho. Então, vamos lá. Ele tem 1 ano de empresa, é a primeira vez que ele faltou ao trabalho. Você vai, provavelmente, né, você vai utilizar a tua gestão de pessoas do bom senso e conversar com ele. Por que você faltou ao trabalho? E aí, inclusive, você pode ou não aplicar essa advertência, essa sanção legal nele nesse momento. Porque ele tem todo um histórico, aconteceu agora. O que aconteceu? Por que ele faltou? Né? Tem realmente uma justificativa? Foi um problema de saúde na família? Enfim, pode ser várias situações, né? Então, essa conversa, isso que, né, vocês chamaram aqui de defesa, na verdade, é você fazer gestão de pessoas, conversar com a pessoa e, se for caso de aplicação, sim, vai ter a conversa e já a aplicação legal. Se for caso de análise, não vai ter a aplicação legal. Por isso que eu puxei esse fio. Eu falei, olha, quando você não tem gestão de pessoas, a pessoa faltou, advertência, tchau. Agora, quando você tem uma gestão de pessoas, você tá, querido, por quê? Porque é diferente a pessoa faltar do que ela chegar embriagada. Sim, é bem diferente, né? E outra, não é, que nem tu falou agora, né? Ela faltou e tchau. Também não é bem assim, né? Claro, se você quiser fazer uma rescisão, digamos, normal, tudo bem, né? Você pode fazer isso a qualquer momento, teoricamente, né? Agora, se você realmente quiser aplicar sanções legais, tem todo um caminho aí, né? A advertência primeiro verbal, depois uma primeira escrita, segunda escrita, terceira escrita, para chegar em suspensão. Então, existe toda uma evolução também, né? Quando a gente fala sem justa causa... Realmente tu justificaria dessa forma. Olha, sem justa causa. Por quê? Porque simplesmente eu cheguei atrasado, ela já me deu uma justa causa. Ela já me demitiu. Não pode. Se for por justa causa, não pode. Justa causa não poderia. Tu olha assim, tá, então tu dá uma forma de defesa, por quê? Tu tá justificando
que uma falta não é coerente com tamanha grandeza da punição da pessoa. Ela não é, porque simplesmente a pessoa faltou. É que nem eu falo, é aquela questão da que a gente, agora voltando, né? Da gente tirar uma certidão negativa. Eu dou um exemplo porque, tu descobriu que a pessoa ela ainda tá sendo punida por um processo criminal, vamos dizer assim. A execução penal tá acontecendo, ela tá com uma tornozeleira eletrônica. Tu não fez a certidão criminal da pessoa. Ela trabalha assiduamente. Um dia ela falta. Porque ela teve que ir no fórum assinar faz uma das partes da execução penal e você, às vezes, ter que mensalmente ir ao fórum e assinar o livro negro, que a gente chama. Que é o quê? Para justificar que você está trabalhando, que você tem residência fixa, que você tem família, então por isso que você está trabalhando em horário comercial e não em horário noturno. Então você não está em casa noturno, não está participando. Aí você contratou a pessoa e esquece de fazer uma verificação criminal dela. Um dia ela falta. Mas ela faltou porque ela foi ao fórum assinar. Aí você vai dar uma justa causa para uma pessoa dessa? Sendo que você não fez a análise. Então não é uma justa causa. Não, mas mesmo que não fosse por esse motivo, não poderia ser por uma primeira falta. Não poderia de qualquer forma, mesmo que fosse outro motivo. Vocês, Então, tu dá oportunidade. vocês até me lembraram de um caso que um cliente meu passou. A gente tá no litoral de Santa Catarina, então o turismo aqui é muito forte de dezembro, vai de metade de dezembro até metade de fevereiro, até o carnaval, é muito forte, certo? Certo. Esse meu cliente tinha uma indústria. O que o funcionário dele fez? Faltou 28 dias, de metade de dezembro até metade de janeiro. Foi um dia para não dar justa causa. Faltou de novo 28 dias. Foi um dia, faltou 28 dias. Depois ele voltou para continuar. Porque a lei exige, eu acho, um mês, né? Sim, tem que ser 30 dias corridos 30 para dias dar corridos. o abandono, na verdade, né? Daí dá abandono de emprego. Isso. Ele não queria o salário. Ele só não queria... Ele queria depois Não ter o perder o emprego dele emprego. garantido. Uhum. E aí até vou deixar uma coisa importante para quem está acompanhando a gente. No caso desse meu cliente, quando o funcionário dele voltou, a gente não pôde demitir. Por quê? Porque a empresa precisava daquele funcionário. A mão de obra. Precisava dele. Então, assim, cuidado para que a tua empresa nunca fique refém de um funcionário. Uhum. Todo funcionário, inclusive o empresário, precisa ser possível de ser substituído. Ele não pode ser insubstituível, não pode se tornar insubstituível, né? E, mudando aqui de assunto, quando é o oposto, quando é o funcionário quem pede demissão, eu sei que é uma pergunta para muitos que estão acompanhando a gente meio básica, mas vai ter aquele empresário que nunca passou por isso ainda. Para aquele, né? Naquele caso onde o funcionário pediu a demissão, muda alguma coisa? Bom, vamos lá, né? O passo a passo é o mesmo. O empregado vai comunicar, né? Vai fazer o pedido de demissão. E aí, onde também ele pode comunicar que ele vai cumprir o aviso ou que ele não vai cumprir o aviso. Ele pode até dizer que está disposto a cumprir o aviso e a empresa liberar ele desse aviso. Então, tem algumas possibilidades aí, né? Dizer que está indo para outro emprego. Carta, né? Então, tem a Cartinha, né? carta, daí com a carta, né, tem previsto em algumas convenções coletivas, isso aí depende da convenção coletiva, né? De empresa pra empresa. Dependendo da carta dele também, alguns dias ele é liberado do aviso prévio, enfim. Mas a iniciativa do empregado é bem mais tranquilo, né, Neto? Por iniciativa do empregado, eu acho que pro Porque empregador... tá partindo dele, né? Isso, eu acho que pro empregador é aquela coisa assim, ele vai me deixar na mão, mas graças a Deus que ele tá pedindo pra sair, porque dos males, prejuízo eu não vou ter, eu vou pagar o que é devido a ele. Eu não vou ter uma surpresa daqui a 2 anos de alguma coisa que ele não pediu, porque a iniciativa é dele, né? Então eu só tenho que pagar o que a contabilidade me disser. Mas ele pedindo demissão, ele tem o direito de processar se quiser, não tem? Tem, mas hoje hoje teve hoje não, mas já faz um tempo, né? Teve a reforma trabalhista. Então, assim, ó, antigamente esses empregados faziam o quê? Entrava com uma ação pedindo 100 mil reais. Danos morais, hora extra, tudo que tinha acontecido há muito tempo lá atrás. Hoje não. Hoje ele tem que ter muita prova de muita coisa. E assim, se ele perder e ele tentar recorrer, ele vai ter que chegar e
botar, vamos dizer assim, chulamente falando, na borracha. Ele vai ter que depositar esse dinheiro, consignar para poder recorrer. Antigamente, não. Ele podia pedir 200 mil reais e o empregador que contestasse cada quesito. Hoje ele vai pedir vai pedir a conta, vamos dizer assim, ele vai ser obrigado ao quê? Justificar o porquê. Então, o empregador só tem que ter a documentação guardada. Principalmente o quê? Cartão ponto. Aí que vem, né, a grande pergunta. Por quanto tempo eu, empregador, devo ter os documentos guardados? Isso. Hoje Eu eu ia citaria perguntar 2 isso anos. agora. Eu ia dizer hoje 2 anos, porque é o tempo em que ele pode vir a recorrer. Mas aí é que tá 2 anos ou 5 anos, né? Ou 10? Porque, vamos lá, tem informação de 2, 5 e 10. 10 até caiu um pouquinho por terra, mas ainda o de Isso. 5, ainda existe a prática de ficar com 5 anos guardados os documentos, né? E isso existe a prática, só que assim, ó, hoje pelo menos a legislação pede 2 anos. O funcionário tem 2 anos a partir do momento em que ele sai da empresa para fazer uma ação trabalhista. Então, 5 anos seria por precaução, 2 anos seria por garantia em que ele tem até 2 anos. Pode ver que a maioria dos empregadores hoje, eles ficam com receio, pelo menos os advogados que eu conheço, 2 anos. A partir do que ele saiu, 2 anos, você ainda fica com aquele receio de possivelmente ele fazer uma ação trabalhista. E principalmente o valor. Porque hoje o valor, pode ver que as ações trabalhistas hoje são bem menores. Bem menores. Sim. Tu chega para uma conciliação. Teve uma época hoje que era muito exorbitante, é né? Eu muito acho que justamente por exorbitante. isso que nem tu falou, teve a reforma trabalhista um tempo atrás, enfim, porque Sim. era algo, né? Nossa. E Neto, tem algum documento, né? Que nem tu falou, cartão ponto, registro de funcionários, ASUS, enfim, recolhimento de FGTS, INSS, tudo isso precisa ficar por 2 anos, né? Sim. E tem algum documento em específico que precisa ficar por mais de 2 anos, 5 anos, algo assim? Te lembra? Porque eu vejo na prática, o que eu vejo, né? Muitas empresas ainda continuam com o arquivo de 5 anos. É porque o normal é ter 5, por quê? Provavelmente, assim, acabou que você teve uma ação trabalhista, certo? Uma ação rescisória, ela é 5 anos. Então, assim, se essa sentença aparecer alguma ilegalidade ou algum problema muito absurdo nela, que é reconhecido, a pessoa tem até 5 anos Da Pra rescisão, de verba rescisória? para rescindir a sentença que tu fez nesses 2 anos. Então é por isso 5 anos. Provavelmente vai ficar 2, aí tá, deu problema em 2, a pessoa, antes dos 2, né, a pessoa entrou com uma ação trabalhista. Assim que ela entra com a ação trabalhista, saiu a sentença, foi resolvido, tá, recorreu, não recorreu, foi feito um acordo, homologado, tá, provavelmente sentença. Até 5 anos, tu pode vir e dizer assim, não, mas essa sentença, ela tem uma irregularidade. Como uma irregularidade? Tem coisas que Recorrer da foram... sentença. tu fazer uma ação específica para rescindir essa sentença e fazer uma nova ação. Aí precisa lá voltar todos os documentos de Todos novo. os documentos Então, de novo. ou seja, se entende que é melhor realmente fazer a guarda, 5 documentação por 5 anos. É porque hoje essa ação rescisória, ela serve para todas as áreas. Civil, principalmente civil e trabalhista. Aham. Criminal ela tem um rito diferente porque Mas aqui o que a gente tá falando é mais trabalhista mesmo, né? Então, realmente, o recomendado é 5 anos, pode ser, assim, bem pontual, mas por garantia, segurança. Principalmente se a pessoa entrou com uma ação trabalhista. E outra pergunta, né, Neto? Vamos lá, já vamos aproveitar. Tô pensando nas perguntas que quem está nos assistindo Poderia fazer. está se perguntando, porque são as mais básicas, inclusive são aquelas que eu mais ouço, né? Essa é uma delas. E a segunda que vem na sequência dessa é: aonde que esses documentos precisam ficar armazenados? Por exemplo, a grande maioria das empresas, principalmente as menores, elas fazem uso da contabilidade. Sim, né? tá isso. Então, precisa ficar armazenado. A contabilidade fica guarda desses documentos ou não? Isso tem que ficar dentro da empresa? Na minha concepção, eu prefiro mais a contabilidade. Por quê? A contabilidade vai fazer a rescisão, a contabilidade vai fazer os cálculos, a contabilidade vai mandar para o RH. Então, assim, se ocorrer um erro nisso, eu falo até na questão tributária, fiscal, né? Até o trabalhista. Beleza, cartão ponto, esses documentos que são da empresa poderiam ficar com a empresa. A parte dessa rescisão com a contabilidade, porque a contabilidade ela tem responsabilidade tanto quanto. Uhum.
Então, aconteceu de você perder um documento, foi incinerado, tudo bem, isso está com a empresa porque são os documentos pessoais da empresa, mas a contabilidade que vai fazer o cálculo. Então, ela tem a responsabilidade direta de, ao mesmo tempo, ter verificado, constatado e porque ela manda para você o cálculo pronto, só faz o pagamento. A Uhum. contabilidade, você Sim, fala sim. assim, o FGTS foi depositado, Uhum. saca? O FGTS, a empresa, ela até vai pedir para tu assinar, ó, assina esse documento aqui, Almir, que é a tua rescisão, tá? Ó, já sabes que o teu FGTS foi Sim, depositado. só que tem também a parte da empresa, por isso que a empresa faz a revisão, né? Então aí entra a contrapartida da empresa de responsabilidade, né? A responsabilidade da empresa também, porque vamos lá, o que a contabilidade vai fazer? Nós calculamos, mas a empresa revisa. Isso. Então os dois são Os dois são responsáveis responsáveis. pelo cálculo. Só que a contabilidade, eu acho que ela é a mais responsável porque ela é especialista, igual a gente em fazer isso. Até porque se você manda, vamos pensar num pequeno negócio, né? É o dono e mais 3, 4 funcionários, 5 funcionários, né? Então vai mandar pro dono conferir a folha, o dono não vai saber Ele não conferir a vai folha. olhar. Tanto que ele pode pagar. Provavelmente nessas empresas é que acontece uma doença trabalhista. Porque o dono, ele eu tenho uma contabilidade. E o pior, o dono, ele muda de contabilidade. Baixou um pouco o valor de uma outra contabilidade, ele muda. Baixou o outro, ele muda. Inclusive, assim, ó, a gente teve um problema em que a pessoa mudou de contabilidade, a contabilidade não conseguiu emitir o boleto. E aí, simplesmente a contabilidade não emitiu o boleto, prejudicou o empresário, a contabilidade, ó, eu sou pequena demais, eu não consigo contribuir, cobrir o teu prejuízo. Aí o dono, eu vou fazer o quê? Por quê? Não tem RH? Meu RH já mudou nesse meio tempo. O que que eu vou fazer? Ele até pode ter um arquivo? Pode. Hoje é tudo digital mesmo, ele pode. Mas a contabilidade, ela é imprescindível em guardar a maioria desses documentos. A minha concepção, a contabilidade, ela tem uma responsabilidade maior, porque é ela que sabe fazer o cálculo. O dono provavelmente não sabe. Certo. E quando a gente fala em demissão com justa causa, aí o negócio já fica um pouquinho mais tenso, né? Talvez o mais fácil é o funcionário pede, depois o empresário demite sem justa causa, e acho que o mais intenso aí, vamos falar, seria demitir com justa causa, né? Sim. Dentro dessa ótica aí de demitir com justa causa, o que configura? Vamos começar por aí. Quais são as atitudes de um funcionário que eu posso pegar e dizer, ó, por essa atitude você está sendo demitido por justa causa? Está previsto na CLT, né? No artigo 482 da CLT. E existem diversos tópicos, né? Como, por exemplo, improbidade, má conduta, desídia, insubordinação. Então, assim, existe aí uma série, né, de fatores previstos na CLT para chegar a aplicar uma justa causa. Mas, de novo, né? Como a gente falou antes, repetindo, não é assim, teve uma única atitude de, por exemplo, improbidade ou desídia ou indisciplina, e essa única vez, essa única atitude do empregado já vai levar uma justa causa. Não, ele realmente precisa ser rescindente, precisa ser aplicado às sanções legais, como inclusive também está previsto lá, né, Neto? Para que chegue à justa causa. Não é? Teve uma vez de insubordinação, já vai dar justa causa. Não. Ele precisa ter uma reincidência. E inclusive, aí acho que depois tu pode até aprofundar, né, Neto, detalhar, que é uma outra dúvida do empregador, né, do empresário. Ele teve... eu apliquei uma advertência por exemplo, desídia, outra por falta de trabalho, outra por insubordinação, então agora já leva a justa causa. Não tem que ser o mesmo, né, esse caminho pelo mesmo motivo, né? Então, acho que isso é legal detalhar também, porque eu vejo que é uma grande dúvida dos empresários, né? Mas ele tem 5 advertências, ok. Mas tem 5 advertências e 3 suspensão. Mas se são 5 advertências e 3 suspensões por motivos diferentes, aí tem que ser feita toda uma análise, né? Até porque eles falam no bis in idem, né? Que tu não pode acabar punindo a pessoa 2 vezes pela mesma falta, né? Então, assim, na minha humilde concepção, eu acredito que assim, ó, beleza, a pessoa tem uma embriaguez. É uma embriaguez habitual que ela causa prejuízo na empresa, ou seja, a pessoa vem várias vezes embriagada à empresa, tu notificou várias vezes essa pessoa, o único jeito é demitir.
agora ela falta, aí ela tá embriagada por outra coisa, ela cometeu um crime, que nem eu falei. Se tu acaba, a pessoa, tu não fez as verificações iniciais e tu descobre que a pessoa tá sofrendo um processo criminal por outra coisa, tu não vai demitir ela por justa causa. Até porque tu não fez as revisões básicas iniciais. Simplesmente a pessoa está respondendo um processo criminal durante o tempo que ela trabalha contigo. Agora, ela cometer um crime enquanto ela trabalha contigo dentro da tua empresa, aí tu já parte para uma falta grave, né? Diretamente. Eu falo porque briga entre funcionários. Ah, os dois funcionários saíram no braço dentro da tua empresa. Tá. Provavelmente isso tu já vem acarretando em advertências por esse fato. Agora chegou às vias de fato entre eles. Tá, é uma justa causa? Sim, correto. Você deve fazer. Improbidade, a pessoa furtou dentro da tua empresa. Furtou dinheiro da tua empresa. Tá, provavelmente ela já vinha tendo uns comportamentos diferentes. O furto foi ela cometer um crime. Justa causa. E aí tem alguns casos que realmente não precisa fazer todo esse caminho, né? Sim. Como por aqui aconteceu uma única vez já dá justa causa. Quais que Sim. seriam esses Eu casos? falo, eu levo três, assim. Eu acho que um furto dentro da empresa, que nem eu estava citando, às vezes uma tentativa de abuso sexual, alguma coisa assim também. Não deixa de ser um crime. Eu acho que mais voltado para crime, tá? Coisas Mais que se voltado pra crime. caracterizem crime. Caracterizem Aí crime. mesmo que, digamos assim, não tenha aplicações anteriores por esse motivo de advertências, foi a primeira situação que ocorreu, mas esses casos elevam Porque ao... tu sabe que a possibilidade é ter uma reincidência ou então a tua empresa ficar passível de sofrer de sofrer uma investigação ou então ter pessoas que vão começar a justificar a tua empresa por isso. Ó, aquela empresa, ela tem fulano que é ladrão, fulano que é criminoso. Mas aí como é que a empresa precisa ter provas de que, por exemplo, a pessoa Provas furtou, robustas que a por pessoa exemplo, né? fez. E a empresa também tem que fazer o registro de boletim de ocorrência nesses Sim. casos Ela faz o registro de antes do desligamento. Ela faz o registro de boletim de ocorrência, vai começar as investigações, apresentou as provas, Daí depois justifica. pode fazer o boletim de ocorrência. Só não pode demorar, que nem a gente tava falando sobre. Tem que ser imediato, né? Imediato. Ah, tá aqui, aconteceu hoje, fiz o boletim de ocorrência, a pessoa tá ciente de que isso é um crime, justa causa. Até porque a justa causa, a probabilidade da pessoa fazer um processo trabalhista contra você é grande, porque daí você tem que justificar esse problema, né? A justa causa. Não é só dizer, beleza, foi justa causa. Tá. Mas eu tenho provas disso? Tenho. Tem um boletim de ocorrência, tem uma investigação, um inquérito policial, um TCO, que a gente chama, né? Que o inquérito policial seria para crimes de acima de 4 anos. 2 anos, se não me engano, 2 anos. E o inquérito policial seriam para crimes de 2 acima. Ou então, crime de maior potencial, né? Que a gente chama. Já ocorreria a justa causa. Porque tu tem prova, né? Então a pessoa não tem nem como contestar. Agora, aconteceu um assédio entre o empregador e o empregado. A primeira coisa que o empregado vai fazer é ele fazer um boletim de ocorrência. Ou pior, ele nem registra nada, mas ele tem a prova que tu viu, o Thiago viu, outras pessoas viram que isso aconteceu. Mas a pessoa não acabou tendo relações com o chefe, ou não deu bola pro chefe, vamos colocar assim, né? E aí o chefe vai lá e demite. Vou dar uma justa causa por um outro motivo que aconteceu lá dentro. Ela vem e faz uma ação porque ela tem 3, 4 funcionários que falam, não, era ao contrário, era ele que tentava assediar ela. Além de ser uma ação são penal, casos assim bem mais extremos daí, Bem né? mais Coisas extremos. bem mais pesadas, né? Só que daí a prova fica toda pro empregador, né? Esse é o problema hoje da justa causa. A prova é tipo o código do consumidor. A prova É o do empregador que precisa provar que realmente aquele comportamento tá acontecendo. Isso, por isso que eu falo assim, ó, a justa causa é uma coisa que ela tem que ser bem robusta à situação, porque o empregador
tem que provar a justa causa. E aí, filmagens, né, de câmera ajudam nisso Isso. também, né? Dependendo do que, porque nem tu deu 2 exemplos aqui, né? Um deles o furto, a câmera filmou, comprovou que realmente ocorreu aquela atitude. Sim, assim como eu vi vias de fato em que a câmera comprovou que um não deveria ter sido demitido e o outro sim. Acabou que deu justa causa para um e para o outro não, porque o outro era legítima defesa. Ele nunca teve nenhuma ocorrência, enquanto que o outro ele sempre teve problemas com ele. Só nunca externalizou fisicamente. O dia que decidiu ir para vias de fato, esse empregado que não recebeu justa causa, no caso, ele estava tentando se defender. A câmera justificou tanto o empregador quanto o empregado no inquérito policial. Então, assim, a justa causa, improbidade também é outra. Improbidade, assim, se eu for dizer, é um ato desonesto, furto e apropriação indébita. Pô, tu empresta dinheiro pra pessoa. Ó, tu vai no banco toda semana. Tá, tu vai no banco toda semana. Toda semana o empregador verificou que tá faltando R$50 no malote. Isso é recorrente, certo? Pelo fato de ser recorrente, tu vai comprovar como? Tu vai ter que provar que tu deu esse dinheiro para ele. Porque a apropriação indébita é tu ficar com uma coisa que não é tua, que foi te deixada em confiança. É a recorrência. Só como é que tu vai comprovar essa recorrência? Tu tem que ter alguma pessoa que pelo menos entregou esse malote, ou que ela via o valor que era entregue nesse malote, ou o agente bancário, mas a prova é 100% do empregador. Complica muito pro empregador dar uma justa causa hoje. A não ser que seja explícito. E que ele tenha todas essas provas que tu falou, né? Seja Se ele tem todas essas provas. Tem até mesmo um amparo jurídico, né? Sim. É atendido por um advogado, um escritório de advocacia, tá sendo orientado pelo advogado. Não, realmente você tem todas as provas, né? Com essas provas são suficientes, aí ok, né? Dá até mais tranquilidade pro próprio empresário, né? Empregador, estar conduzindo desta maneira, né? Então, por isso que até, ressaltando aqui com base no que você tá falando, a importância de o empresário estar amparado, né, por esses profissionais. Olha quantos profissionais a gente falou aqui. A gente falou de contabilidade, a gente falou de advogado, né, escritório de contabilidade, advogados. A gente falou também na questão dos ASOS, né, que é o atestado de saúde ocupacional, seja na admissão, na demissão, ou também no periódico. Então, aí entra as empresas prestadoras de saúde ocupacional. Então, olha quantas profissionais especializados o empresário precisa, né? Tanto no processo, desde a admissão até a saída do seu colaborador. Até porque se tu pensar assim, ó, numa justa causa, ele tem que ser uma pessoa de carteira assinada. Se ele for um prestador de serviço, Já é toda a diferença. Aqui a gente está falando de CLT, né? Exatamente. Bom isso que você falou, porque todos esses exemplos que a gente está dando aqui é partindo do pressuposto de CLT. Agora, se for um prestador de serviço, se for Bom, vamos lá. Tem o PJ, que às vezes ele continua sendo prestador de serviço, mas está todo dia lá. E tem aquele prestador de serviço que é mais um fornecedor que foi uma vez lá. Então também são casos diferentes, né? Isso. Mas são outras tratativas, né? Mas aqui se aplicando, o que a gente vem falando é mais o CLT mesmo. O CLT, porque daí se tu pensar assim, ó, beleza, o CLT, ele tem um vínculo contigo. O PJ, por mais que seja uma justa causa, é uma rescisão de um contrato de prestador de serviço. Se não mostrar a recorrência, a habitualidade, os 5 requisitos, se eu não me engano, que existem, eu acho que é no artigo 5º da CLT, ali por cima. Mas eu sei que são 5 requisitos de prestador de serviço, é uma rescisão contratual. Então, esse cara aí, tu não precisa nem justificar, só tá rescindindo o contrato, ó. Tu não me satisfaz mais os teus serviços. Ponto. Um CLT. Aí a gente já pula para esse mérito em que a gente está contestando, assim, ó. Cara, justa causa e não justa causa é uma linha bem tênue, assim. Hoje eu sobrei nesse tema aqui. Não, agora tá na hora de você. Mas, ó, eu quero aproveitar, você tá acompanhando a gente até aqui, até agora, tá gostando desse tema? Então eu quero te fazer alguns convites. O primeiro, segue a gente aqui, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida nesse vídeo, que ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Comenta aqui o que você mais gostou, o aprendizado que você teve, e compartilha com seus amigos empresários esse episódio, tá? Também quero te convidar a seguir a gente no Instagram da M8,
busca lá M8 Expert e te convidar a conhecer a M8, tá? Então aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você entrar, se cadastrar e conhecer um pouquinho mais sobre a M8 Expert. A M8 ela é uma plataforma de mentorias para empresários, tá? Então você vai ter acesso a mim, vai ter acesso ao Miri, acesso ao Neto. E a ideia toda da M8 é sermos suporte para você, empresário, assim como a gente está querendo ser agora, nesse momento aqui, nesse episódio para você, mas de uma forma mais individualizada, uma forma mais conectada, ouvindo você, te ajudando. Então, vem conhecer a M8, clica aqui no link aqui na descrição, tá? Continuando. Sobre justa causa. Quais são os erros mais comuns que um empresário, uma empresa comete quando demite por justa causa, que eventualmente pode gerar uma reversão dessa justa causa? Vocês já começaram a falar antes ali, né? Mas, a filmagem não provou. Mas qual é o erro que pode ter que leva à reversão de uma justa causa? Eu queria saber o teu, sinceramente. Tu queres que eu comece falando? Mas assim, queria saber bom, aí é muito caso a caso, né? Muito no detalhe, mas vou dar um exemplo. Como a gente falou antes, não seguir esse passo a passo é quando principalmente a justa causa é feita de forma errada. O que significa fazer de forma errada? Não seguir o passo a passo, que nem a gente falou. Ele tem... Eu já vi isso acontecer, tá? Ele tem aqui todas as advertências e suspensões, tá? Só que aí vai analisar o documento. Porque esse documento, como o Neto falou antes, a empresa precisa comprovar, ela precisa fazer o envio desses documentos, né? Caso entre em alguma disputa legal, né? Comprovando do porquê foi feita a justa causa. Então, vamos lá. E vai ver lá no documento... um motivo a aplicação de uma advertência foi por um motivo específico, da outra advertência foi por outro motivo que não causa recorrência. A suspensão foi por outro motivo ainda. Ou seja, não foram todas pelo mesmo motivo. Então, ali mostra que não seguiu o passo a passo que está previsto em legislação. Então, já anula, o processo foi feito de forma errada. Então, quando o processo é feito de forma errada, provavelmente, se esse funcionário recorrer e quando a empresa tiver que enviar essa prova documental, vai ser verificado, através da própria prova documental, que o passo a passo foi feito errado, que faltavam etapas ainda para chegar a levar numa justa causa. Então, isso eu vejo, né, Neto? Não sei se tu participou de outros casos, mas os que eu vejo, esse é o principal que faz recorrer e reivindicar uma possível justa causa feita de forma errada, quando os passos não são seguidos. Eu jurei que tu ia falar sobre a forma em que a pessoa apresenta essa notícia. Porque como tu é uma especialista em gestão de pessoas, eu jurei que tu ia falar sobre a questão do que, beleza, tem que ter um tratamento humanizado, tem que ser de uma forma que seja coerente, não pode ser uma forma vexatória, não pode ser... Eu jurei que tu ia falar sobre, assim, a forma como o líder deve agir. Porque eu acho que a maioria dos empresários... Mas não gera reversão, né? Por isso que eu fui mais pela parte legal. De justa causa, mas não é reversão, só que assim, quer ver um exemplo? Vamos dizer que seja de uma forma vexatória. E aí, certo? Mas isso daí não tá ligado necessariamente à justa causa, isso é qualquer processo. Se ele seja um desligamento por justa causa ou não, aí sim, mas aí é outro motivo, daí sim. Eu jurei que tu ia falar sobre isso, sabe por quê? A maioria das pessoas que fazem ações de indenização hoje no seu trabalho, beleza, elas cobram hora extra, porque não tem um cartão ponto, né? Elas cobram o vale, que é o que recebia por fora, que fazia parte do salário. Aí não entra em todos os cálculos diversos para 13º, férias, hora extra. Ou pior, eu quero que um prestador de serviço, principalmente, porque prestador de serviço, cara, a pessoa que contrata a pessoa física mata o empresário. Fala assim, não vou contratar uma pessoa para limpar a minha casa 3 vezes por semana, mas ela é PJ e ela só vem limpar. Tá, mas diarista é 2 dias. Então pede uma
uma configuração de vínculo empregatício e mais verba. Só que ela vem no dano moral. Ah, por que dano moral? Nossa, ele me demitiu na frente dos outros. Eu jurei que tu ia partir para esse aspecto assim, ó, porque é onde tu não consegue modular. Porque se tu consegue pegar uma pessoa no justa causa furtando alguma coisa na tua empresa e tem câmera, tem testemunha, ou então ele tentou assediar um funcionário da tua empresa e aí tem testemunha com relação a isso para justificar a justa causa. Tá, mas ele me demitiu na frente dos outros. Isso existe dano moral. Eu jurei que tu ia verter pra parte humanizada. Já vamos para esse viés, então. Vamos para esse viés, então. Aí, só daí, deixando bem claro que isso não... Esse ponto não está ligado ao ser um desligamento por justa causa ou não. Isso. Aí, esse caso, mesmo que seja um desligamento sem justa causa, mas daí a forma, que daí eu entendo que é uma outra pergunta, um assunto um pouco diferente do que o Thiago tinha perguntado antes. Mas daí a forma, realmente, como é... E não só no desligamento daí, Neto, a gente já entra até em outro ponto. A forma como ele foi tratado ao longo da vida dentro da empresa. Isso. Né? Então, se ele vai dizer, não, o desligamento nem foi o meu chefe, foi o RH que foi lá, me chamou tudo bonitinho, e o RH fez tudo bonitinho, me deu cafezinho, me botou sentadinha, fez na salinha da RH, ninguém viu. Porém, o meu líder, durante todo o tempo que eu trabalhei lá, me expôs, me chamou a atenção na frente dos meus colegas, me chamou de burro, me chamou disso, me chamou daquilo, né? Ou seja, que causa alguma exposição para as pessoas. Aí sim, né? Aí entra, pode não ser nem o ato, o momento do desligamento, mas ao longo do tratamento que ele teve, né? Daí sim. A gente já quase no finalzinho aqui, mas eu queria fechar com essa pergunta ali. No processo de desligamento, como fazer isso de uma forma mais humanizada? Daí entra, isso que a gente tá falando agora, né? Aí, realmente, é explicar o que eu sempre falo uma coisa que é o seguinte, né? Inclusive, nas capacitações de gestores, empresários, enfim, que eu faço, eu sempre falo a mesma coisa quando a gente chega nesse tópico. O desligamento para o colaborador, ele não deve ser uma surpresa. Por quê? Porque se você fez já todas as conversas, feedbacks, acompanhamento, ele já sabe ao longo do processo o que tá pegando ali. Ele já sabe. Você já falou com ele, você já teve conversas de feedback, né? Você já teve outros momentos com ele que até chegar ao ponto máximo. Agora, vamos supor, tu quer desligar quer desligar o colaborador, mas nunca tu falou com o colaborador sobre aquele comportamento dele, que é o que tá querendo fazer com que tu desligue ele. Por que tu nunca falou com ele? Por que tu nunca deu um feedback? Por que tu nunca, no bom sentido, chamou a atenção dele sobre isso, né? Então, aí é um erro de gestão. Agora, no momento, se você tá fazendo a tua gestão da forma como tem que ser, você tá aplicando gestão de pessoas. Não, já falei. Neto, já falei 10 vezes com você sobre o teu mesmo comportamento, que é baixa produtividade, indisciplina, insubordinação, falta de trabalho, seja lá o que for, né? Nós já conversamos 10 vezes sobre isso, enfim, né? Você se lembra tal coisa, você me disse que até ia melhorar e tal, eu te dei uma oportunidade, mas você não melhorou, enfim, então por esse motivo nós estamos hoje rescindindo o teu contrato de trabalho e tal, então tá claro por quê, o motivo. Aí sim isso é humanizado. Que é humanizado, você falar para a pessoa o motivo e ela já sabe daquele motivo porque você já conversou antes. Você não está falando pela primeira vez com ela no momento do desligamento. Você já conversou com ela sobre aquele motivo antes de chegar no momento do desligamento, né? E isso é principalmente ser humanizado. Claro, todo o suporte que você dá depois disso, né? Vamos pensar em empresas que têm, claro, ele também depende muito do cargo, né? Que prestam serviço de outplacement para a pessoa se recolocar, se reposicionar de novo em outra empresa, no mercado. Isso também é um processo humanizado, é a pós-saída do colaborador, não é só no momento da comunicação. Tem, claro, todo esse cuidado no momento da comunicação, mas o pós, já comuniquei o depois disso. Então, isso realmente é estar conduzindo de uma forma respeitosa, principalmente, para com o ex-funcionário, digamos assim. Legal.
É por isso que eu falo que ela dá show, entendeu? Porque daí quando chega para falar sobre direito do trabalho, gestão de pessoas, eu entendo que não é um suporte, o direito do trabalho ele vem só como base, mas a gestão de pessoas tá fazendo aquele creme, aquela coisa interessante que deixa bonito. Porque se tu pegar, o meu é cálculo, documento e cautela. E uma boa gestão de pessoas me evita problema jurídico, Me né? evita problema Com jurídico, certeza. entendeu? Porque, vamos lá, de novo, né? Tudo é comportamento, que nem o Neto falou antes. Porque quando as pessoas, geralmente, não só por uma questão de... Existe má fé, a gente sabe que existe. Mas vamos pensar nos casos que não é má fé, Sim. né? É justamente porque foi o comportamento de alguém. Foi o comportamento de alguém que feriu, de alguma forma, aquela pessoa. Sim. Ou seja, é comportamental, é gestão. É uma reação. É uma reação, exatamente. É uma reação, uma ação. Gente, obrigado pela participação de vocês, tá? A gente tá chegando no finalzinho. Vocês querem fazer alguma fala de fechamento, de conclusão para quem é pro empresário que acompanha Agora eu vou deixar a gente para você. aqui? Assim, com relação à área jurídica, eu acho que a primeira coisa que o empresário deve ter a partir do momento em que ele abre uma empresa é uma boa contabilidade. Por quê? Porque essa contabilidade, o RH, claro, ele vai ser necessário depois, mas você que está iniciando a contabilidade hoje, é a primeira coisa que eu chego na empresa e falo, você tem uma contabilidade? A pessoa, eu tenho um amigo que é contador. Uma contabilidade. Por quê? Porque toda pessoa que vai entrar na sua empresa, ela vai agregar o cálculo quando ela for sair. Você nunca pensa que ela vai sair. Mas pelo menos você tem que ter a cautela do quê? De estar tudo em dia, FGTS depositado, impostos depositados. Porque o dia que ela vier a sair, se ela não encontrar nenhuma pessoa que tenha má fé, ela não vai querer cobrar nenhum centavo de você. Então, o jurídico vem, mas ele vem para agregar alguma coisa assim. Uma gestão de pessoas, como a Almiri estava comentando, eu acho muito importante. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas. Se você é um bom gestor, ninguém vai querer sair da sua empresa, a não ser que ela não esteja mais agregando na sua empresa, né? Então, assim, o jurídico ele vem em terceiro lugar, depois da contabilidade e depois de uma gestão de pessoas. Minha concepção, né? É isso aí. A gente falou aqui, eu acho que ficou bem claro a questão da importância de fazer bem feito uma gestão de pessoas, somado a cumprir todo o procedimento legal. Eu vejo as duas coisas como necessárias. Não adianta também tu ter uma excelente gestão de pessoas e não fazer todo o procedimento legal. Bem como não adianta tu fazer todo o procedimento legal e não ter uma gestão de pessoas onde, como a gente acabou de falar agora no final, a pessoa pode recorrer num processo legal contra você justamente por não ter feito essa gestão. Então, as duas coisas são extremamente necessárias, né? Complementares. Maravilha. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui, tá? A gente que agradece, né, a nossa audiência, quem nos acompanha. Principalmente se você tá aqui, curte, comenta. Tá, então obrigado e continua agora com a gente aqui, tá? Tem uma playlist aí de vários episódios com vários temas interessantes para você continuar se desenvolvendo aí na jornada de empreender. Tá, joia? Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até a próxima.